Eu sei que vai ser incrível e eu esperei muito tempo por isso. Uma mãe influenciadora do TikTok registrou sua experiência ao passar por uma cirurgia chamada Mommy Makeover. No entanto, essa foi uma decisão que levaria à tragédia. Alguém vacilou e matou minha esposa. O cirurgião afirma que isso estava fora do seu controle e agora ele está tomando medidas legais. Essa paciente foi tirada de mim. Eu nunca perdi uma paciente. Esse processo é sobre trazer a verdade à tona e garantir que o mundo entenda o que aconteceu aqui. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Antes de continuarmos, preciso contar sobre o aplicativo Upside. Acho que você vai adorar. Ele dá dinheiro de volta em compras do dia a dia, como combustível, supermercado e comida para viagem. É só baixar o Upside grátis. Você escolhe uma oferta em um dos 100 mil parceiros, paga com cartão, confirma a compra e recebe dinheiro de volta. Por exemplo, antes de abastecer ou pedir comida, verifico as ofertas do Upside. Após gastar, o dinheiro aparece no app e posso transferir para minha conta. Usuários frequentes do Upside recebem em média $254 por ano de volta. Para receber seu dinheiro de volta, clique no link da descrição ou escaneie o QR Code e use o código SIDEBAR para ganhar 25 centavos extras por galão no primeiro tanque. Rachel Tussey, uma mãe casada de 47 anos com 3 filhos, estava otimista para o ano novo. Ela planejava se colocar em primeiro lugar fazendo um procedimento estético especial. Prepare-se, 2026 é o seu ano, mamãe. Se você está na casa dos 40, chegou a sua vez. Eu marquei um Mommy Makeover para o início de 26 de fevereiro. Estou super animada para isso. E estou fazendo isso por mim, não por mais ninguém. Mommy Makeover não é novidade. Segundo dados recentes da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, mais de 171 mil abdominoplastias foram feitas em 2024. Foi a terceira cirurgia estética mais feita naquele ano. Agora sim, toda cirurgia tem seus próprios riscos, mas, para deixar claro, a taxa de mortalidade desses procedimentos é considerada muito rara. Estatisticamente, há uma chance de 1 em 13 mil de isso acontecer. Isso de acordo com um artigo de revista médica de 2020. Ok, aqui está. É a minha vez. Eu sinto uma grande variedade de emoções, mas principalmente é pura empolgação e gratidão. Meu marido está aqui. Eu tenho uma ótima equipe de apoio e estou realmente ansiosa para esse próximo capítulo. Mas, infelizmente para Tussey e família, este é um desses casos. Tussey nunca saiu da sala de recuperação após seu Mommy Makeover em fevereiro, e seu marido teve que compartilhar a notícia trágica na conta dela do TikTok. Me disseram ontem à noite que ela está com morte cerebral. Eu tenho alguns dias para tomar uma decisão. No dia 17 de março, exatamente 2 semanas depois que esse vídeo foi postado, Tussey faleceu sob cuidados paliativos. Há várias perguntas a serem respondidas. Como isso ocorreu? Alguém é culpado? Quem é o culpado? Poderia ter sido evitado? Foi erro ou acidente? Vou começar dizendo que não há acusações criminais neste caso até o momento, mas justamente esta semana é isso que queremos abordar. Foi movida uma ação civil pelo cirurgião e pelo centro cirúrgico, contendo alegações chocantes que eles acreditam que vão revelar a verdade por trás dessa situação horrível. Esta foi a primeira paciente que perdi, mas ela foi tirada de mim. Não foi complicação de abdominoplastia. Ela estaria em casa. Eu a veria sorrindo no meu consultório. Se outros tivessem feito seu trabalho direito. E não se trata apenas de supostos erros. Trata-se de um suposto encobrimento. Esse é o tema deste processo, e eu quero entrar nesse assunto, tudo bem? Então, o homem que você acabou de ver é o Dr. Sharia Tork. Peço desculpas se pronunciei o primeiro nome errado. Esse é o cirurgião responsável pela Tork Plastic Surgery Ltda, ambos autores do processo aberto na terça-feira. Então, são eles que estão processando. Talvez você se pergunte, afinal, quem é o alvo do cirurgião nesse processo? De acordo com o processo, os réus são listados como Journey Light of Cincinnati Ltda Associated Anesthesiologists of Springfield Incorporated e corporações John Jane Doe de 1 a 12. Agora, como todos eles se encaixam nisso? Bem, é assim que o processo começa. Esta ação surge em decorrência da trágica morte de Rachel Tussey, paciente da doutora Sharia Tork no centro cirúrgico Journey Light. Após a cirurgia bem-sucedida da senhora Tussey, o Journey Light não forneceu cuidados seguros de recuperação e pós-anestesia.
Então, para ficar claro, isso não se trata de alguém morrendo no meio de uma cirurgia. Não é o caso de uma cirurgia mal feita em que alguém morre durante o procedimento. Isso trata do que teria ocorrido depois. Segundo o processo, o cirurgião diz que não causou a morte de Tussi. Não foi culpa dele, mas sim da equipe do pós-operatório que estava associada ao centro cirúrgico e ao centro de anestesiologia. Mas o que o cirurgião alega que realmente aconteceu? E será que existe um caso aqui? É isso que vamos analisar. E lembre-se, essas são as alegações de Torque, certo? Essa é a narrativa dele, a versão dele. Só tenha isso em mente. O processo diz que o Dr. Torque se encontrou com Tussi para uma consulta, mas ela inicialmente não quis fazer o procedimento devido ao custo. Apesar disso, aparentemente Tussi deixou uma avaliação positiva no Google, no perfil comercial do Dr. Torque. Pela impressão que o doutor teve dela e sua surpresa com a atitude, ele decidiu: vamos resolver essa questão financeira. Eles marcaram o procedimento para 25 de fevereiro no Journey Light Surgery Center. Meu médico é o Dr. Torque, em Cincinnati. E quando eu digo pra você, esse cara é incrível. Ele é incrível. Eu entendo porque as pessoas vêm de todo o país, porque ele tem uma habilidade que definitivamente não é de um médico do meio oeste. Então, eu estou super impressionada com ele. E eu acho que gostar do seu cirurgião e confiar no seu cirurgião faz muita diferença nesse processo, porque essa é uma grande cirurgia que eu estou prestes a fazer. No dia anterior à cirurgia, o Dr. Torque encontrou Tussi pela última vez para revisar detalhes do procedimento, discutir complicações, expectativas quanto aos cuidados pós-operatórios e a recuperação. Dr. Torque disse que encontrou Tussi e o marido na área pré-operatória e visitaria a sala de recuperação após a cirurgia. Agora vou encerrar por aqui. Sobre o que foi essa conversa, quais eram essas possíveis complicações, o que foi comunicado, isso pode desempenhar um papel, e um papel importante neste caso, porque às vezes você vê nesses casos um argumento de assunção do risco. Sabe, olha, isso é arriscado. Ela entendeu quais são os riscos, isso é o que poderia acontecer, o que foi devidamente comunicado a ela. Quais poderiam ser as complicações? Quais poderiam ser as complicações realistas para ela? Algo assim. Então, só para manter em mente. Agora, o processo afirma que a cirurgia começou às 8h14 da manhã. Na manhã seguinte, mas o cirurgião não chamou isso de um procedimento estético de rotina. Eu realizei a cirurgia da Rachel, uma abdominoplastia com lipoaspiração 360 e uma reparação de hérnia umbilical. Isso não foi um mommy makeover. O procedimento durou 9 horas e foi concluído sem complicações. Cuidei dela com a mesma precisão e atenção que dedico a cada paciente. Intervindo novamente, se isso avançar para um julgamento, ok, ou mesmo para a fase de produção de provas, sabe? A troca de materiais, troca de evidências, a defesa provavelmente vai investigar outras cirurgias que o Dr. Torque realizou e se houve algum problema associado a elas. Quero dizer, tenho que imaginar que isso é algo que eles vão fazer. E não estou dizendo que há algum problema, mas colocando meu chapéu de advogado, pensando como defesa, tenho que imaginar que isso é algo que eles vão fazer. Agora, o processo diz, abre aspas, a senhora Tussi precisou de baixas dosagens de medicamentos para a dor durante a cirurgia. Durante toda a cirurgia, a senhora Tussi recebeu 100 microgramas de fentanil e 0,5 miligramas de Dilaudid. A necessidade de baixas dosagens de medicamentos para dor refletia o baixo nível de tolerância a opioides da senhora Tussi. Eu não gosto de remédio para dor. É importante lembrar disso durante o processo. Segundo o Dr. Torque, a cirurgia foi bem sucedida e Tussi já foi estubada. Ela foi levada para a recuperação na unidade de cuidados pós-anestésicos por volta das 17h15. O processo afirma que 30 minutos depois, Tussi estava alerta. Ela conversava com o marido, a equipe médica e o Dr. Torque. Então, às 17h49, o Dr. Torque saiu do centro cirúrgico e foi para casa. Até então, tudo parecia bem, certo? Segundo o cirurgião, o procedimento foi um sucesso e Tussi estava alerta na recuperação. O que veio depois não deveria ter acontecido. Então, o que aconteceu depois? O processo afirma, abre aspas, às 17h55... 6 minutos depois, a menos de 5 quilômetros do centro cirúrgico, o Dr. Torque recebeu uma ligação de uma enfermeira da unidade de recuperação pós-anestésica Journey Light enquanto dirigia para casa. A enfermeira informou ao Dr. Torque que a senhora Tussi estava hipóxica, ou seja, sem oxigênio suficiente, não responsiva, e que o serviço de emergência foi acionado. Quando perguntaram se a senhora Tussi havia recebido alguma medicação antes da piora súbita, a enfermeira disse ao Dr. Torque que ela havia recebido 150 microgramas de fentanil e 0,5 miligramas de Dilaudid logo após o Dr. Torque sair da unidade.
O nível e a velocidade dos narcóticos administrados durante a recuperação de Rachel foram extraordinários e perigosos. Acho que qualquer um nesta sala pode concluir que se você administrar 150 de fentanil e 0,5 de dilaudid em questão de minutos, o que você acha que vai acontecer com essa pessoa? Lembre-se que o processo afirma que o centro cirúrgico administrou a Tussi 50 microgramas a mais de fentanil no pós-operatório do que durante toda a cirurgia de 9 horas. Lembre-se, no processo foi dito que Tussi tinha baixa tolerância a opioides. Essas são as alegações dele, mas isso será importante, pois explica por que o cirurgião perguntaria se algo foi dado antes da emergência médica. O processo afirma que o Dr. Torque orientou as enfermeiras a tratarem Tussi imediatamente com naloxona, usado em overdoses de opioides. As enfermeiras disseram que já tinham dado uma dose para ela, mas o Dr. Torque orientou a aplicar outra. O Dr. Torque afirma que, ao retornar à clínica, 2 enfermeiras atendiam Tussi na unidade de cuidados pós-operatórios de anestesia. E, de acordo com o processo, abre aspas, uma segunda enfermeira, a enfermeira número 1, lembre-se disso, a enfermeira número 1 estava tentando usar uma bolsa válvula máscara na senhora Tussi. A senhora Tussi não estava respirando. A enfermeira não conseguiu vedar corretamente a bolsa válvula máscara. O peito da senhora Tussi não se elevava. O Dr. Torque pediu um estetoscópio. Mas eles não tinham um. A senhora Tussi estava em bradicardia, batimento cardíaco lento e ela estava hipóxica. Ela não respondia. Os serviços médicos de emergência chegaram. O Dr. Torque informou aos serviços médicos de emergência que não sentiu pulso. A equipe colocou a senhora Tussi na maca e a levou para a ambulância. E o processo afirma que Tussi foi reintubada, levada às pressas para o Hospital Bethesda North. O Dr. Torque aparentemente entrou na ala do pronto-socorro para vê-la. Naquele momento, segundo o processo, Tussi já tinha sofrido outra parada cardíaca e recebeu RCP da equipe de emergência. O processo seguiu. A equipe de emergência restabeleceu a circulação, mas já era tarde. A senhora Tussi teve morte cerebral. A senhora Tussi sofreu uma lesão cerebral anóxica na unidade de cuidados pós-anestésicos do Journey Light depois que a enfermeira lhe administrou uma quantidade excessiva de fentanil e dilaudid, causando uma overdose de opioides. E o processo afirma que 18 dias depois, em 17 de março, Tussi faleceu sob cuidados paliativos. Segundo o processo, a causa da morte de Tussi foi avaliada por profissionais do Hospital Bethesda North. Eles teriam determinado que a senhora Tussi sofreu uma lesão cerebral anóxica causada pela falta de oxigênio no cérebro após uma overdose de opioides e, em seguida, insuficiência respiratória aguda. Os profissionais do Bethesda North descartaram outras causas da morte da senhora Tussi, incluindo causas que podem resultar de complicações cirúrgicas. A morte de Rachel foi desnecessária e ocorreu devido à imprudência de uma enfermeira da Journey Light, que aplicou uma overdose de narcóticos, e à omissão de um anestesiologista da mesma instituição. Não consigo expressar condolências suficientes à família Tussi, e nenhuma palavra pode descrever o peso dessa perda. A morte de Rachel é algo que levarei comigo para sempre. Então, com base nas alegações deste processo, as enfermeiras do pós-operatório que cuidavam de Tussi cometeram um erro fatal ao administrar esses medicamentos na velocidade e quantidade que fizeram. Mas isso não é tudo o que o cirurgião alega ter contribuído para a morte dela. O que quero dizer? Citação: as enfermeiras da Journey Light não responderam bem à overdose. Dana Miller, uma das enfermeiras citadas no processo, só ligou para o 911 às 17h59, 4 minutos depois de dizer ao Dr. Torque que a ligação para o 911 já havia sido feita. Ao ligar para o 911, Miller não mostrou urgência. Miller também não informou que a senhora Tussi recebeu alta dose de opioides, nem deu detalhes sobre seu estado. Uma paciente ficou inconsciente após a cirurgia porque não informaram ao atendente do 911 sobre o fentanil e o dilaudid. Miller impediu que a central do SAMU fornecesse orientações farmacológicas específicas ou preparasse os paramédicos que chegariam para lidar imediatamente com a overdose. Miller recusou as instruções médicas do 911 dizendo: "Vamos ficar bem até vocês chegarem. Obrigado." Naquele momento, a enfermeira número 1 usava incorretamente uma bolsa válvula máscara na senhora Tussi, sufocando-a. Como resultado da overdose de opioides e da falha da Journey Light em responder de forma competente à overdose, a senhora Tussi ficou sem oxigênio no cérebro por mais de 6 minutos. Essa é a parte citada diretamente do processo. Novamente, são as alegações dele. Mas, poxa, se essas alegações forem verdadeiras, isso é devastador.
É muito tempo para o cérebro ficar sem oxigênio. Foram feitas declarações muito preocupantes sobre os medicamentos. E é isso que o cirurgião afirma que levou Tussie a acabar entrando em morte cerebral. E a alegação que você pode perceber aqui é que Miller supostamente não estava sendo transparente. A ligação com o 911 será, segundo todos, parte central do caso e das evidências. Vamos ouvir o que foi dito e como. Aqui está uma alegação mais chocante, com base em informações e crenças, ainda sem provas concretas, mas durante o processo judicial poderemos comprovar isso. Então, com base nas circunstâncias, citação, a equipe da Journey Light, incluindo a enfermeira número 1, dopou pacientes que estavam passando a noite, administrando doses mais altas de medicamentos para dor para manter os pacientes dormindo, assim eles não precisariam se incomodar em cuidar dos pacientes. As enfermeiras da Journey Light administraram uma overdose de opioides para com a Sra. Tussie, com base na folha de ordens da fase 1 da Journey Light, assinada como ordens permanentes por um anestesista da Journey Light, que deixou o prédio menos de 30 minutos após o início da fase 1. Então, de acordo com este processo, a prática de sedar pacientes com medicamentos para a dor para evitar prestar os cuidados necessários era supostamente uma prática comum na instituição. E o anestesista supostamente deixou a instituição antes do que deveria, o que poderia ter evitado que algo assim acontecesse. Então agora você está falando sobre um suposto padrão aqui, e esse processo pode trazer à tona outros episódios alegados e outros pacientes. E você está estabelecendo essa ligação de que não foi apenas, talvez, o que ouviremos um pouco mais tarde da defesa, de que isso foi apenas um acidente, que isso foi apenas uma tragédia. Não havia como evitar isso. Você está dizendo que há uma sequência de eventos e erros que indicam que poderia ter sido evitado, certo? Essa é a alegação, esse é o argumento. E durante a fase de produção de provas, haverá uma troca de materiais e evidências. Então, as práticas e procedimentos serão revelados. O processo também acusa as enfermeiras de sedação excessiva e uso inadequado de máscara de ventilação manual. A mesma enfermeira foi demitida anteriormente por, aspas, incompetência e por não monitorar adequadamente pacientes durante a noite e na unidade de cuidados pós-anestesia. Mas foi readmitida por um parente que então supostamente demitiu um denunciante sobre as ações da enfermeira. Novamente, são alegações, não sei como eles sabem disso ou como pretendem provar, mas de novo, é uma acusação séria, além de tudo o que já foi apresentado pela equipe do pós-operatório. Agora, tudo isso se soma a outra coisa. É aqui que o Dr. Torque afirma que Journey Light supostamente tentou encobrir seus erros enquanto Tussie estava em estado vegetativo. Citação. Doutora Bielaska, a anestesiologista, disse ao Dr. Torque, abre aspas, 100 de fentanil foi demais para ela. Ela precisou de 100 durante todo o caso. O Dr. Torque então conversou com Lisa Sprung, uma administradora da Journey Light, e Tracy Evans, o diretor clínico da Journey Light. Nessa conversa, eles apontaram todas as possíveis razões, exceto uma overdose de opioide, tentando atribuir a condição da Sra. Tussie a embolia pulmonar ou toxicidade por lidocaína. Eles pediram ao Dr. Torque para alterar sua nota operatória para apoiar a versão deles. O Dr. Torque recusou. E há outras alegações incluídas neste processo sobre tentar encobrir o caso. Estou falando sobre o centro cirúrgico supostamente trocar a nota de enfermagem de Tussie por uma versão mais detalhada e organizada, com uma caligrafia diferente. Uma nova folha de prescrição da fase 1 supostamente fabricando quando e quanto medicamento Tussie recebeu na recuperação pós-operatória para justificar as dosagens. O Dr. Torque afirmou no processo que a Journey Light limpou o prontuário médico para excluir qualquer menção ao nome da enfermeira 1 ou suas anotações de enfermagem. Lembre-se, a enfermeira 1 estaria ligada aos medicamentos e à bolsa válvula máscara. O Dr. Torque disse que pediram novamente para alterar sua nota operatória por orientação do proprietário e diretor médico da Journey Light, mas ele recusou. Após recusar participar dos supostos planos de encobrimento, Dr. Torque afirma: a Journey Light continuou tentando colocar a culpa por suas falhas nele, enquanto afirmava falsamente em declarações públicas por meio de advogados que suas ações estavam totalmente dentro dos padrões adequados de cuidado, que a equipe respondeu imediatamente implementando protocolos de salvamento de vidas e que órgãos estaduais não encontraram discrepâncias ou erros em relação ao cuidado com o paciente ou à manutenção de registros. Portanto, este processo também alega que, no mesmo dia em que Tussie morreu, um dos funcionários do Dr. Torque recebeu um e-mail da Journey Light que era destinado a um coproprietário da Journey Light e cirurgião plástico.
Mas, em vez disso, foi enviado para essa pessoa, afirmando, e isso é importante, que eles estavam ativamente, abre aspas, apagando arquivos. Se eles têm esse e-mail, se esse e-mail realmente parece mostrar isso, é um problema para a defesa. Mas nós não sabemos disso com certeza. Não sabemos exatamente. De novo, são alegações. Eles não foram considerados responsáveis por nada. São apenas afirmações. São apenas alegações. Eles vão ter a oportunidade de se defender. Você vai ouvir a resposta até agora. Após analisarmos as alegações do processo, veja o que a equipe do Dr. Torque está pedindo na ação. Porque você pode estar se perguntando, bem, qual é o prejuízo dele em tudo isso? Ok, quais são os danos dele? Então, o primeiro elemento, a primeira causa da ação pela qual ele está processando é descumprimento de contrato, que havia esse contrato entre o Dr. Torque e a Journey Light. Agora, pela minha leitura da petição inicial, não parece que havia um contrato escrito propriamente dito, mas, como ele caracteriza, eram baseado em privilégios clínicos e, claro, em conduta, prática e padrões. Então, do ponto de vista jurídico, pode ser mais complicado estabelecer que existe um contrato. É mais difícil se você não tem um acordo escrito que detalhe os deveres, as obrigações, o que constitui uma violação e quais são as reparações cabíveis. Mas a ideia básica é que o Dr. Torque alega: trouxe meus pacientes para você, que prometeu fornecer cuidados, serviços e equipamentos adequados. Aqui houve uma oferta. A oferta foi aceita para o cuidado da Tussie, destacando elementos-chave para definir se havia um contrato legalmente vinculativo. E a alegação é que a Journey Light falhou em suas obrigações. E também houve uma alegação de que a Journey Light violou o que chamamos no direito de ver de boa-fé e lealdade. É basicamente uma promessa de agir de boa fé, tratar de forma justa, supostamente excluir as informações da enfermeira 1 e fazer essas declarações falsas. E então tem isso, abre aspas, era previsível para a Journey Light e o Dr. Torque que qualquer violação da obrigação da Journey Light de fornecer equipe qualificada e cuidados adequados na unidade de recuperação pós-anestésica poderia causar um resultado catastrófico ao paciente do Dr. Torque e prejudicar o Dr. Torque e sua clínica, incluindo danos à reputação, perdas econômicas e de pacientes. Devido à violação da Journey Light, o Dr. Torque e sua clínica tiveram danos, como prejuízo à reputação, perdas econômicas e de pacientes. Seria interessante analisar o efeito disso nele após a tragédia. O que ele perdeu ou sofreu? Isso também é causalidade, certo? Por causa do que você fez, isso aconteceu. Você está falando de uma conexão direta, apenas princípios jurídicos importantes para se ter em mente. Segundo pedido, promissory estoppel. Então, esse é um princípio legal, uma doutrina jurídica que permite que alguém processe para recuperar danos se confiou razoavelmente em uma promessa. Mesmo sem contrato formal, você razoavelmente se baseia nessa promessa e acaba sendo prejudicado. Citação: Dr. Torque confiou nessa promessa quando realizou a cirurgia da Sra. Tussie no Journey Light Surgery Center na quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. A Journey Light quebrou sua promessa ao não fornecer uma equipe qualificada e competente da unidade de recuperação pós-anestésica no atendimento à Sra. Tussie, causando sua morte como resultado direto e imediato da confiança do Dr. Torque nas promessas não cumpridas da Journey Light. O Dr. Torque e sua clínica tiveram prejuízos, como danos à reputação, perdas financeiras e de pacientes. Sobre dano próximo, trata-se do dano direto sem causa interveniente. Foi isso que ocorreu. Outra causa de ação é violação do dever fiduciário. Isso ocorre quando uma pessoa ou entidade está em uma posição de confiança, como um administrador, diretor de empresa, agente, coisas assim, e deixa de agir no melhor interesse de outra parte. Às vezes agem por interesse próprio, certo? Essa é a alegação. Citação: como a Journey Light controlava os anestesistas em sua instalação, o Dr. Torque precisou confiar nela e em um anestesiologista associado para garantir cuidados anestésicos competentes durante a cirurgia e recuperação. A Journey Light violou seu dever ao recontratar, por nepotismo, uma enfermeira incompetente e sem qualificação para a unidade de recuperação pós-anestésica. A Journey Light e os anestesiologistas descumpriram seus deveres ao abandonarem a Sra. Tussie antes do término da fase 1 dos cuidados pós-cirúrgicos, enquanto ela ainda estava na unidade de recuperação pós-anestésica. E essa alegação também incluiu as acusações de encobrimento por parte da equipe da Journey Light, juntamente com seus supostos esforços para aparentemente ou supostamente colocar a culpa no Dr. Torque pelo que aconteceu com Tussie. Depois, a acusação de contratação, retenção e supervisão negligentes. Agora, negligência, a ideia aqui é que a Journey Light tinha um dever para com o Dr. Torque. Ele confiou a ele seus pacientes. É aí que o dever foi estabelecido.
Ao falar de negligência, é preciso provar dever, violação, causalidade e existência de dano e prejuízo. Citação: a Journey Light readmitiu e manteve de forma negligente a parente de Sprong, enfermeira 1, que era não qualificada e incompetente. A Journey Light designou de forma negligente a enfermeira 1 para a unidade de recuperação pós-anestésica, onde ela não era qualificada ou competente. A Journey Light demonstrou saber da incompetência da enfermeira 1 ao omitir intencionalmente seu nome e registro nos prontuários do paciente após o incidente e ao eliminar seu arquivo pessoal. A Journey Light foi negligente ao não fornecer os equipamentos obrigatórios para a supervisão segura dos pacientes no pós-operatório. Já havia mencionado o que alegadamente faltava. A última acusação é destruição de provas. Você já deve imaginar onde isso vai dar. Citação: a Journey Light sabia que um processo pela morte da Sra. Tussey era provável e envolveria o Dr. Torque, sua clínica e a própria Journey Light. A Journey Light alterou e destruiu partes dos prontuários da Sra. Tussey, incluindo anotações de enfermagem e ordens originais da fase 1. A acusação também cita alegações de ocultação da identidade da enfermeira 1 ao remover registros e esforços da Journey Light para difamar o Dr. Torque em relação ao procedimento de Tussey após ele se recusar a participar do que chama de acobertamento. Então, Dr. Torque e o centro cirúrgico dele estão pedindo indenização compensatória em um valor superior a $1.000 para cada alegação na queixa, ou seja, restaurá-lo à posição em que estava antes de tudo isso acontecer, além de danos punitivos. Esse valor será determinado no julgamento. Esses são danos punitivos para comportamentos realmente ruins e graves. Pode ser caro e atingir valores altos. Honorários advocatícios também. O cirurgião citado disse que a família de Tussey deve entrar com sua própria ação. Alguém vacilou aqui, mas vou te dizer uma coisa. No lugar para onde nos trouxeram, essas pessoas são absolutamente incríveis. Eles têm sido incríveis com minha esposa, mas isso ainda não muda o fato de que alguém vacilou e matou minha esposa. Aliás, ainda estou no prejuízo com todo o dinheiro da cirurgia. Os advogados do escritório Monte Ellis e Lane, que representam a família de Tussey, divulgaram a seguinte nota após a ação movida pelo Dr. Torque. Em primeiro lugar, nossos sentimentos estão com a família da senhorita Tussey enquanto enfrentam essa perda irreparável. A equipe jurídica do escritório Monte Ellis e Lane está focada em investigar detalhadamente as circunstâncias da morte de Rachel Tussey. Esse processo tem como objetivo não apenas determinar o que ocorreu, mas também garantir que quaisquer indivíduos ou entidades considerados responsáveis sejam devidamente responsabilizados. Em resposta às alegações do Dr. Torque na coletiva de imprensa, os advogados do escritório Monte Ellis e Lane estão solicitando ordens de restrição temporárias para impedir que a Journey Light e Associated Anesthesiologists of Springfield Incorporated destruam, fabriquem ou deletem provas ligadas ao caso. Nosso escritório está pronto para agir legalmente e buscar reparações para a família. De acordo com uma reportagem da Local 12 News de Cincinnati, um advogado da Journey Light divulgou a seguinte declaração em resposta ao processo. Abre aspas. É lamentável e chocante que o Dr. Torque se diga vítima aparentemente por perder sua reputação, enquanto a família Tussey perdeu tragicamente Rachel. A Journey Light solicitou que o prontuário da senhorita Tussey fosse revisado de forma independente por um anestesiologista e um patologista forense certificados pelo Conselho. Com relação aos medicamentos administrados na sala de recuperação pelas enfermeiras da Journey Light, as doses de fentanil e dilaudid foram 100% apropriadas e aplicadas dentro do padrão de atendimento. Especialistas em anestesia consideram 100 microgramas de fentanil uma dose pequena e adequada para aliviar a dor. Além disso, a falta de resposta dela na sala de recuperação não estava ligada a opioides, pois várias doses de naloxona dadas à senhorita Tussey não surtiram efeito. O Conselho de Farmácia de Ohio auditou os registros de medicação da Journey Light e o prontuário da senhorita Tussey após este caso e não encontrou nenhuma evidência de erros ou irregularidades. A Journey Light solicitou diversas vezes via advogado que a família Tussey permitisse a autópsia de Rachel para determinar a causa da morte. A família recusou nosso pedido, então a causa da morte dela provavelmente nunca será conhecida. Patologistas afirmam que 50% a 60% das mortes suspeitas são classificadas como morte súbita cardíaca, diferente de infarto do miocárdio. Não se pode descartar embolia pulmonar ou gordurosa, pois as compressões torácicas da RCP podem fragmentar e deslocar coágulos para vasos periféricos.
Journey Light informou essas possíveis causas à família Tussey por seu advogado, mas a família recusou novamente a autópsia. Ambas as enfermeiras da PACU, na Journey Light, tinham anos de experiência. Eram certificadas em ACLS, ex-enfermeiras de pronto-socorro em hospitais locais de Cincinnati e já haviam participado de centenas de reanimações de emergência. Ambas tomaram medidas heróicas para salvar Rachel. A Journey Light nega que qualquer registro tenha sido alterado ou apagado e afirma que alegações de encobrimento do caso Rachel são falsas e difamatórias. Aliás, só para esclarecer, você não pode realmente processar o Dr. Torque, digamos, por difamação, apenas pelo conteúdo das alegações feitas no processo. A lei impede isso. Caso contrário, isso desencorajaria qualquer pessoa de entrar com um processo. No entanto, qualquer coisa dita fora de um processo, como em entrevistas ou coletivas de imprensa, pode ser alvo de processo, esclarecendo a questão legal. Agora, em relação ao processo do Dr. Torque, veja, estamos nos estágios iniciais. É muito difícil determinar o que está acontecendo, como isso aconteceu. O Dr. Torque apresenta suas alegações. Por um lado, você pode dizer que é uma narrativa convincente, mas precisamos ver quais são as evidências, e o réu tem a sua própria versão neste momento, certo? A própria defesa deles é que não houve desvio do padrão de atendimento, que a causa da morte vai ser uma questão. Você pode ver especialistas debatendo as causas da morte. No fim, pode haver responsabilização ou ter sido um acidente trágico. Difícil dizer. Apresentamos as alegações e seguiremos acompanhando. Isso é tudo por agora no Sidebar. Obrigado por nos acompanharem. E, como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Também pode nos assistir no Peacock da NBC. Me acompanhe no X, Instagram e no programa Jesse Weber ao vivo, na News Nation, de segunda a sexta, às 11 da noite, no horário do leste. Até a próxima!